Bom, vamos resolver então as equações do segundo grau conforme a fórmula de Bhaskara. Tá, então aqui a fórmula de Bhaskara. Então como é que funciona a fórmula de Bhaskara, né? Primeira coisa, nós temos uma equação de segundo grau, tá certo? A equação de segundo grau vai ter o Azinho, então vai ser Azinho, e daí na frente do Azinho, quer dizer, atrás do Azinho, x quadrado, mais, nós vamos ter o Bzinho, que vai ficar na frente do x, mais o Czinho, e isso aqui então é igual a zero. Então a fórmula de Bhaskara, né, vem da equação de segundo grau, que ela está nesse formato aqui, ó. Então o Azinho é o cara na frente do x quadrado, aqui na primeira equação é o 3, o Bzinho é o cara na frente do x, aqui como não tem nenhum número na frente do x, o Bzinho é 1, e o Czinho aqui é esse número aqui que está independente, né? Ele está livre, ó. Ele não está junto com nenhum x, né? Então a gente chama esse aqui de Czinho, ele é o menos 2. Então a fórmula de Bhaskara depende que você identifique o Azinho, o Bzinho e o Czinho, né? Saber quem são esses números. Depois que você descobre quem são esses números, você vai para uma fórmula. A fórmula do delta é a primeira fórmula. A fórmula do delta, ele vai pegar esse Bzinho aqui, esse número que você descobriu, vai levar ele ao quadrado, e daí você vai fazer, vai seguir a fórmula, que é esse Bzinho ao quadrado menos 4, isso é da fórmula, vezes o Azinho, vezes o Czinho. Você vai calcular isso aqui, tá? Porque você já achou quem é o Azinho, quem é o Bzinho, quem é o Czinho, quem são esses números. Daí você calcula isso aqui. Calculado, né, o seu objetivo sempre é achar aqui o x1 e o x2, que a gente chama de raízes da equação. Tá? Então o x1 ele vai ter a seguinte fórmula. Ele vai ser o menos b mais a raiz do delta, que você calculou, dividido, tudo isso dividido, sobre 2 vezes o Azinho. Tá? Essas fórmulas aqui eu vou dar na prova. E o x2 é basicamente a mesma fórmula, só que eu vou mudar esse sinal aqui, ó, em vez de ser mais, vai ser menos. Então x2 é igual ao menos b menos raiz de delta dividido, tudo isso dividido por 2 vezes o Azinho. Então, essas fórmulas aqui serão dadas na prova. Você só tem que saber calcular, certo? Nosso objetivo é calcular o x1 e o x2, e para isso nós precisamos desse delta aqui, ó, que é a primeira fórmula, a gente precisa calcular. Tá? Então, vamos utilizar aqui a primeira equação, essa primeira equação aqui do segundo grau, para achar o x1 e o x2. Tá? Então, é o 3x quadrado, vamos escrever aqui. Então, essa equação é o 3x quadrado mais x menos 2. Mais x menos 2 é igual a zero. Então, vamos lá. Vamos achar o Azinho, o Bzinho e o Czinho. Então, o Azinho é o cara que fica na frente do x quadrado, é o 3. O Bzinho é o cara que fica na frente do x, ele é o 1. E o Czinho é o número aqui que está livre. A gente chama de termo independente ou número independente. Então, esse aqui é o menos 2. Achado o Azinho, o Bzinho e o Czinho, agora eu já posso calcular o delta, que depende, né, desses números. Então, o delta, agora eu vou seguir a fórmula, o delta é igual. Então, aqui na fórmula, ele diz para pegar o b e levar ao quadrado. Então, b é 1, então vai ficar 1 ao quadrado. Agora que eu vou seguir a fórmula diz menos 4, então você continua aqui com menos 4 vezes, daí eu vou aqui no Azinho. O Azinho, né, é 3.
Então eu vou aqui e coloco o 3, né, vezes, olha lá na fórmula, né, o Czinho. O Czinho vale menos 2. Quando é número negativo, você pode colocar entre parênteses, tá? Para você se certificar que esse sinal não vai sumir, que você não vai esquecer esse sinal, tá? É mais uma forma de proteção do sinal. Você não precisava colocar o parênteses, mas para proteger esse sinal aqui, ó, para você não acabar colocar o menos aqui, se confundir com esse ponto e tal, a gente coloca um parênteses, mas não é obrigatório, tá? Então aqui o delta, agora a gente vai fazer os cálculos, né? 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1 vezes 1. Certo? 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1 vezes 1. E 1 vezes 1 é 1. Então, esse 1 ao quadrado dá 1. Agora aqui, ó, nós temos que multiplicar o menos 4, pega o sinal da frente, menos 4 vezes 3. Bom, o menos 4 ele é negativo e o 3 é positivo. Na multiplicação tem regra de sinal. Esse menos com esse mais dá menos. Então, esse aqui dá menos. E daí você faz a multiplicação agora só olhando para os números, né? 4 vezes 3 dá 12. E daí agora esse menos 12 vai multiplicar esse menos 2. Daí o delta, que a gente quer saber quanto é que vale, vai ser igual a 1. E agora aqui, multiplicação, ó, é o menos 12 com menos 2. Então, menos 12 com menos 2, menos com menos, mais. Então, dá mais. E daí agora é só fazer o 12 vezes o 2, né? 12 vezes 2 é 24. Então, depois de fazer a regra de sinal, você pode multiplicar normalmente os números. Então, o delta ficou 1 mais 24, e 1 mais 24, isso dá 25. Então, o delta deu 25. Perceba que, como eu calculo o delta para jogar aqui nessa fórmula do x1 e do x2, né, eu utilizo a raiz quadrada do delta. Então, eu sempre vou querer que o delta dê um número que tenha raiz exata. Né? E aqui eu sei que o 25 ele tem raiz exata, né? A raiz de 25 é 5. Então, quer dizer que eu calculei o delta de maneira correta. Tá? Se você calcula o delta, ele dá um número positivo, mas ele não dá uma raiz exata, né? Digamos, você calcula a delta e deu 17. Poxa, mas raiz de 17, que é o que eu vou querer usar aqui, não tem um valor exato, né? Então, eu não vou conseguir fazer essa soma e essa diferença depois, tá? Então, sempre se atente a essas continhas aqui, que vai ter regrinha de sinal, tá? Para você conseguir um delta que tenha uma raiz exata, tá certo? Dito isso, vamos agora calcular o x1 e o x2, que é o que a gente quer para acabar a questão. Então, o x1, vou seguir ali a fórmula. O x1, ele é o menos b. Quem é o menos b? O b é 1. Então, o menos b, ele é o oposto ao 1. A gente vai trocar o sinal do 1. E se eu troco o sinal do 1, ele vira o menos 1. Né? Então, aqui é o menos 1. Então, menos 1 mais raiz de delta. Raiz de delta. Então, tá. Então, vamos escrever aqui a raiz do delta. O delta é 25. Tudo isso dividido por 2 vezes o A. O A vale 3. Então, 2 vezes 3. x1 vai ser igual a menos 1. Vou continuar porque eu tenho que tirar essa raiz quadrada. Qual é a raiz quadrada de 25? É um número que vezes ele mesmo, que dá 25, que é o 5. Tá? Raiz quadrada de 25 é 5. Então, aqui no Bhaskara, a gente vai ter que saber algumas raízes, tá? Você vai ter que saber, você pode até levar isso para a prova. Ó. A raiz de 0 é 0, raiz de 1 é 1, raiz de 4 é 2, né? Raiz de 25 é 5, daí tem a raiz de 9 é 3, raiz de 16 é 4, raiz de 25 é 5, raiz de 36
é 6. Raiz quadrada de 49 é 7. Raiz quadrada, né? Agora aqui vem o 64, que é 8. Raiz quadrada de 81, que é 9. Raiz quadrada de 100, que é 10. Vou aumentar o 12. Raiz quadrada de 121, que é 11, né? 11. E raiz quadrada de 144, que é 12. Também tem a raiz quadrada de 169, que é 13. Então, se você levar isso aqui para a prova, ó, né, vai te ajudar bastante, porque daí você só consulta, você não precisa saber de cabeça, tá? Então, essas aqui são as raízes exatas, né? Por isso que eu quero que o meu delta, que é esse número que fica dentro da raiz, dê algum desses números, né? Dê 69, dê 144, dê 121, dê 100, dê 81, dê 25, dê 64, dê 49, dê 36, dê 16, dê 9, dê 4, dê 1, dê 0, porque daí tem o valor da raiz, ó. Eu consigo calcular, né? É um número exato. Então, raiz de 25, ó, vou aqui na minha colinha, raiz de 25 é 5, né? Se você ainda não decorou. Então, fica menos 1 mais 5 dividido por 2 vezes o 3, 2 vezes 3 é 6, né? Então, agora aqui, ó, história, ó, aqui não tem regra de sinal, aqui é uma história, você está devendo 1 e alguém te dá 5. Você está devendo 1 e alguém te dá 5, você paga a sua dívida e fica com 4. Então, fica 4 sobre 6, ó, deu uma fração. x1 é uma fração. Essa fração, ela é irredutível? O que é uma fração irredutível? É quando não existe divisores em comum entre o 4 e o 6. O que é ser divisor? Quando você pega um número e divide por um outro número e o resto dá zero, isso quer dizer que o número é divisível e tem um divisor, né? Ó, o 4 e o 6 são números pares, quer dizer que eu consigo dividir por 2. Então eu vou simplificar essa fração para tornar ela irredutível. 4 dividido por 2 é 2. E 6 dividido por 2 é 3. Então, x1, 2 terços. Ó, e agora aqui, o 2 e o 3, né, não possuem nenhum divisor em comum, a não ser o 1. Só que se eu dividir 2 por 1 e 3 por 1, vai voltar para o 2 terços. Então, cheguei na minha resposta aqui do x1. O x1, ele é 2 terços. Né, deu uma fração, né, e não tem nenhum problema isso da fração. Né? Ou seja, provavelmente essa questão soma e produto seria uma questão mais difícil de fazer, porque o x1 deu uma fração. Vamos continuar, lembrando que a questão só acaba quando eu calculo o x2 agora, né? Então é menos b menos raiz de delta sobre 2a. Só que é o seguinte, eu já fiz essa conta aqui, ó. A única coisa que muda é que no x2 esse mais vira um menos. Então, em vez de eu pensar tudo de novo, eu faço aqui uma flecha, né? E agora eu vou escrever, ó, o x2 é igual menos 1, que é o menos b, continua. Menos 1, e agora aqui eu troco o sinal. Esse mais vai virar um menos. Tá? Esse mais vai virar um menos. Raiz de delta, que é 25. Tudo isso dividido por 2 vezes o a, que é o 3. Então, perceba, ó, a fórmula do x1 e do x2 é praticamente igual. A única coisa que muda é esse sinal aqui, ó, no x1 é mais e no x2 é menos. Tá? Então, vai ser praticamente também essa conta aqui, só que com um menos aqui entre o menos 1 e o 5. Né? Então, se a gente pensar aqui, né, o x2 é igual o menos 1 menos raiz de 25 é 5. Né? Então, aqui dá 5 sobre 2 vezes o 3. Agora, aqui tem que pensar na história. Você está devendo 1 e cria uma dívida de 5. Devendo 1, cria dívida de 5. Sua dívida aumentou. Aumentou para 6. Né? E 2 vezes 3 é 6. Bom, aqui nós temos regra de sinal, porque divisão e multiplicação tem regra de sinal.
é um número negativo dividido por um número positivo. Menos com mais dá menos. Toda vez que os sinais são diferentes, dá menos. E agora você pode fingir que esse menos não existe e fazer a conta. 6 dividido por 6, R$6 para 6 pessoas, cada um fica com 1. Então, deu menos 1. Então, aqui o x2 deu menos 1. E agora aqui sim acabou a questão. x1, 2/3, x2, menos 1.